Yarong ficou completamente paralisada enquanto os monstros começavam a apedrejar o falso Gil sem qualquer hesitação. Naquele instante, ela entendeu que Miho não conhecia limites. A rainha dos monstros estava disposta a destruir até mesmo a imagem do homem que dizia amar, apenas para provar que ninguém poderia desafiá-la. Enquanto isso, no subsolo do hotel, o verdadeiro Gil ainda aguardava um resgate que jamais aconteceria. Quando Yarong tentou chamar Gurrayok para ajudá-la, percebeu tarde demais que havia caído em outra armadilha. O homem já estava pronto para lançar uma pedra contra o falso Gil. Mas, na verdade, sempre fora um fantoche infiltrado de Miho. Bastou uma única ordem para que todos congelassem imediatamente. A revelação fez Yarong perceber que sua única vantagem nunca passara de uma ilusão cuidadosamente construída. Miho caminhou tranquilamente até o falso Gil caído no chão. Ergueu sua cabeça e perguntou, com um sorriso inquietante, se ele parecia convincente o bastante. Antes que Yarong respondesse, dezenas de monstros surgiram ao redor usando exatamente o mesmo rosto de Gil. Todos eram praticamente idênticos. A cena parecia um pesadelo, deixando impossível distinguir quem era o verdadeiro e quem era apenas um fantoche. Com evidente orgulho, Miho explicou que aqueles corpos haviam exigido anos de preparação. Depois de tirar Gil da prisão durante o ensino médio, ela sequestrou rapazes parecidos com ele e realizou inúmeras reconstruções faciais para criar substitutos perfeitos. Os falsos Gils serviram para fabricar álibis, enganar testemunhas e manipular qualquer situação que ameaçasse seus planos. Yarong finalmente percebeu o tamanho da obsessão da adversária. Sem encontrar outra saída, Yarong correu para um quarto próximo e trancou a porta. Seu coração acelerava enquanto tentava organizar os próprios pensamentos. Tudo o que havia construído parecia ruir diante de seus olhos. Ela respirou fundo repetidas vezes, recusando-se a aceitar a derrota depois de sobreviver a tantas dificuldades. Precisava encontrar uma solução antes que Miho atravessasse aquela porta. Do lado de fora, Miho ordenou que seus monstros capturassem Yarong imediatamente. Porém, para sua surpresa, ninguém se moveu. Logo em seguida, uma risada ecoou do outro lado da porta. Yarong ergueu um pequeno gravador e reproduziu uma gravação da própria voz de Miho, ordenando que todos permanecessem imóveis. Pela primeira vez, a rainha dos monstros viu suas próprias ordens sendo usadas contra ela. Mesmo mantendo a calma, Miho demonstrou curiosidade diante daquela jogada inesperada. Yarong revelou que havia gravado diversas ordens ao longo do tempo, justamente esperando por aquele momento. Talvez não conseguisse derrotar Miho, mas acreditava ser capaz de deixá-la gravemente ferida. Ainda assim, conforme os segundos passavam, ela começava a perceber que aquela vantagem talvez não durasse por muito tempo. Sem alterar a expressão, Miho pegou o celular e discou um número. Para o choque de Yarong, era o próprio telefone dela que começou a tocar. Assim que a ligação foi atendida, Miho pronunciou apenas uma palavra de comando. Instantaneamente, os monstros voltaram a obedecer e avançaram sobre Yarong, derrubando-a no chão antes que ela pudesse reagir. Sua última carta havia sido anulada em segundos. Completamente dominada, Yarong abandonou qualquer orgulho. Entre lágrimas, pediu desculpas, prometeu nunca mais interferir nos planos de Miho e jurou fazer qualquer coisa para continuar viva. Tentou convencê-la dizendo que poderia diverti-la pelo resto da vida. Chegou ao ponto de lamber sua mão e engolir um mosquito apenas para provar a sua submissão. A humilhação parecia não ter limites. Miho observou toda aquela cena com uma serenidade assustadora. Disse que realmente não pretendia matá-la, fazendo Yarong acreditar por alguns segundos que ainda existia esperança. A garota agradeceu desesperadamente e prometeu dedicar sua vida inteira a servi-la. Porém, antes que pudesse comemorar, Miho completou a frase. Ela só seria poupada se tornasse igual a ela e agiu. O sorriso de Yarong desapareceu imediatamente. Ela gritou, tentou escapar e implorou mais uma vez, mas já era tarde demais. Miho implantou o parasita em seu cérebro, transformando-a em mais um de seus monstros conscientes.
Enquanto sua consciência desaparecia lentamente, antigas lembranças começaram a surgir, revelando uma vida muito diferente daquela mulher fria e calculista que todos conheciam. Anos antes, Yarong era apenas uma estudante extremamente pobre. Enquanto colegas desperdiçavam comida sem pensar duas vezes, ela recolhia discretamente as sobras para conseguir sobreviver. Dedicava-se aos estudos, acumulava bolsas acadêmicas e evitava qualquer gasto desnecessário. Ninguém imaginava que por trás da aparência tranquila, ela lutava diariamente contra a fome e fazia de tudo para esconder aquela realidade. Depois de recusar o convite de um colega para almoçar, Yarong caminhou sozinha pelas ruas, enquanto fazia contas mentalmente. Restava tão pouco dinheiro que comprar uma simples pizza era um luxo impossível. Sem alternativas, passou por diversas lojas de conveniência, procurando alimentos descartados para levar para casa. Naquele momento, ela ainda acreditava que o maior desafio de sua vida era apenas encontrar algo para comer, sem imaginar o destino monstruoso que a aguardava. Sem dinheiro, até o próximo pagamento, Yarong caminhava pelas ruas, tentando descobrir como sobreviver aos dias seguintes. Sabia que na manhã seguinte, nem mesmo as lojas de conveniência teriam sobras para recolher. Ao encontrar uma pequena barraca de sorteios, decidiu apostar suas últimas moedas. Não sonhava com riqueza. Tudo o que desejava era ganhar o segundo prêmio, uma caixa de macarrão instantâneo suficiente para alimentar seu mês inteiro. Para sua surpresa, ela acertou justamente o primeiro prêmio. O problema era que aquele objeto não resolveria sua fome imediata. Mesmo assim, tentou enxergar o lado positivo. Talvez conseguisse vendê-lo por um valor maior do que havia gastado no bilhete. Enquanto pensava nisso, o rapaz que vinha tentando se aproximar dela apareceu novamente, impressionado com sua sorte e disposto a fazer outro convite inesperado. Percebendo que Yarong parecia constrangida, o jovem a convidou para um jantar promovido pelo clube da universidade. Disse que já havia pago por 2 pessoas e seu acompanhante desistira de última hora. O estômago dela respondeu com um ronco alto, arrancando-lhe um enorme constrangimento. No fim, aceitou o convite, convencendo a si mesma de que quem está passando fome não pode desperdiçar uma oportunidade como aquela. Naquela noite, Yarong comeu até se sentir realmente satisfeita pela primeira vez em muito tempo. Entre conversas, bebidas e fofocas sobre a universidade, ela experimentou a sensação de fazer parte da vida comum dos outros estudantes. Por algumas horas, esqueceu as dívidas, a fome e os problemas que carregava diariamente. Era uma felicidade simples, mas suficiente para fazê-la desejar que aquele momento nunca terminasse. Enquanto caminhavam de volta para casa, o rapaz perguntou se ela gostaria de entrar oficialmente para o clube. Depois de hesitar por alguns segundos, Yarong decidiu contar parte da verdade. Revelou que seus pais haviam perdido tudo em jogos de azar, contraído inúmeras dívidas e até usado seu nome para fazer empréstimos. Mesmo sem nunca ter tocado naquele dinheiro, ela agora carregava uma dívida que parecia impossível de pagar. Ao perceber o peso da própria confissão, Yarong tentou transformar tudo em uma piada, dizendo que estava apenas brincando. Porém, o rapaz não acreditou. Com delicadeza, perguntou se existia alguma forma de ajudá-la. Pela primeira vez em muito tempo, alguém parecia realmente preocupado com seu bem-estar. Aquela demonstração de bondade quase derrubou todas as barreiras que ela havia construído ao longo da vida. Mesmo emocionada, Yarong recusou qualquer ajuda e encerrou a conversa com um sorriso forçado. Enquanto se afastava, porém, sua mente era tomada por pensamentos amargos. Ela sabia que vinha se aproveitando da gentileza daquele rapaz para sobreviver. Em um mundo tão cruel, sinceridade e orgulho haviam se tornado luxos que ela simplesmente não podia pagar. Restava apenas continuar fingindo que tudo estava sob controle. Na realidade, Yarong escondia um segredo ainda mais sombrio. Para conseguir sobreviver, havia começado a roubar celulares discretamente dentro da universidade. Na manhã seguinte, o rapaz voltou a convidá-la para almoçar, despertando comentários dos colegas que já percebiam seu evidente interesse por ela.
Depois de brincar perguntando se ele realmente pagaria a refeição, Yarong aceitou o convite, enquanto os boatos ao redor só aumentavam. Os dias passaram e a convivência aproximou ainda mais os dois. Certo dia, ao conferir sua conta bancária, Yarong descobriu que possuía apenas alguns poucos dólares. Mesmo assim, decidiu comprar um café para ele, usando praticamente todo o dinheiro que lhe restava. O rapaz ficou profundamente emocionado com o gesto. Pela primeira vez, Yarong sentiu a alegria de retribuir, ainda que fosse um sacrifício enorme para sua própria sobrevivência. Naquela mesma noite, ela seguiu para a sala onde costumava dormir, escondida dentro da universidade. Porém, encontrou o local fechado para manutenção. Sem alternativas, começou a pensar em passar mais uma noite acordada, tentando se proteger do frio em algum canto do campus. Depois de descartar todas as possibilidades, reuniu coragem para ligar ao rapaz e pedir um último favor. Sem fazer perguntas, ele autorizou que Yarong dormisse na sala de reuniões do clube. Explicou que o prédio seria trancado durante toda a madrugada e lhe entregou o próprio cartão de acesso para que pudesse usar o banheiro caso precisasse. A gratidão tomou conta de Yarong. Pela primeira vez em muito tempo, alguém confiava nela completamente, sem exigir nada em troca. Tomada pela culpa, Yarong resolveu confessar tudo. Admitiu que, no início, pretendia apenas aproveitar a boa vontade dele para sobreviver, mas que, com o tempo, havia começado a gostar sinceramente de sua companhia. Disse que não queria construir uma relação em que apenas recebesse ajuda sem jamais conseguir retribuir. Aquela honestidade mudou completamente o rumo da conversa. O rapaz sorriu e respondeu que também gostava dela havia bastante tempo. Explicou que admirava sua força para continuar lutando, apesar de todas as dificuldades, e que nunca sentira pena dela. Antes de terminar, porém, fez uma revelação inesperada. Disse que sabia que Yarong vinha roubando os celulares dos outros estudantes. Em vez de condená-la, apenas pediu que nunca mais fizesse aquilo e que sempre que precisasse de ajuda, recorresse a ele. Diante daquela demonstração de confiança, Yarong permaneceu completamente sem palavras. Yarong encarou o rapaz, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Ele havia descoberto seus furtos, justamente o segredo que ela mais escondia do mundo. O desespero tomou conta de seus pensamentos e a vergonha pesou mais do que qualquer dívida. Sem conseguir sustentar aquele olhar, ela saiu correndo, convencida de que jamais poderia aceitar os sentimentos dele. Se um dia tudo acabasse, não suportaria vê-lo conhecer a versão miserável de si mesma. Mesmo assim, a culpa falou mais alto. Poucos minutos depois, Yarong voltou decidida a encerrar aquela conversa de forma digna. Porém, ao abrir a porta da sala do clube, encontrou uma cena aterrorizante. O rapaz estava caído no chão, enquanto uma criatura monstruosa permanecia atrás dele. Sem pensar duas vezes, ela golpeou o monstro com a bolsa, empurrando-o para trás. Em seguida, arrancou o extintor da parede e descarregou o jato diretamente no rosto da criatura. Com o monstro momentaneamente cego, Yarong aproveitou a abertura, enfiou uma garrafa na boca da criatura e desferiu golpes violentos com o extintor até vê-la desabar. Logo depois, correu até o rapaz e perguntou se ele estava bem. A resposta, porém, congelou seu sangue. Em vez de reconhecê-la, ele apenas murmurou uma única palavra: mãe. Yarong lhe deu um tapa, tentando despertá-lo, e o arrastou para fora dali antes que a criatura pudesse reagir. Enquanto fugiam pelos corredores, Yarong tentava organizar os pensamentos. Aquela criatura era Miho, não era? O que exatamente ela era? Quando parou para examinar o ferimento da cabeça do rapaz, viu algo que desafiava qualquer lógica. Seus olhos se arregalaram de horror. Antes que pudesse entender, ele voltou a chamá-la de mãe. Recuando alguns passos, ela perguntou o que ele era. Em vez de responder, o rapaz começou a recitar calmamente seu próprio nome, idade, altura e peso, como se estivesse lendo um currículo. Era Gu Hayok, o mesmo homem que no futuro se tornaria seu fantoche.
Yarong recuou ainda mais, tomada pelo medo. Ela não havia perguntado nada daquilo. Confuso, ele respondeu que apenas respondera ao que sua mãe desejava ouvir. A palavra ecoou em sua cabeça repetidas vezes. Por que ele a chamava assim? Seria culpa daquela coisa horrível escondida em seu cérebro? Será que Miho faria exatamente o mesmo com ela? Pela primeira vez, fugir parecia a única saída possível. Mas a realidade logo atropelou o pânico. Se abandonasse a universidade, onde dormiria? Como pagaria a comida? O aluguel já era impossível antes mesmo daquele pesadelo começar. Gurrayok sempre pagava seus almoços e agora talvez nunca mais pudesse ajudá-la. Yarong percebeu o quão cruel era propriamente. Diante de um monstro, ainda conseguia pensar nas dívidas, na fome, em um lugar para passar a noite. Aquela constatação a assustou mais do que qualquer criatura. Então uma lembrança surgiu. O rapaz obedecia todas as ordens que ela dava. Yarong parou de correr e respirou fundo, virou-se lentamente e começou a testar aquela hipótese absurda. Mandou que ele se sentasse, depois que levantasse, pulasse e dançasse. Gurrayok executou cada comando sem hesitar. A confirmação trouxe um silêncio assustador. Restava apenas uma última ordem, aquela que revelaria quem ela realmente era diante daquela tragédia. Com a voz trêmula, Yarong ordenou que ele transferisse todo o dinheiro de sua conta. Sem qualquer resistência, Gurrayok obedeceu. Instantes depois, cerca de $4.400 apareceram em seu saldo. Ela permaneceu imóvel, encarando a tela do celular. Naquele momento, percebeu uma verdade devastadora. Talvez nunca tivesse amado Gurrayok de verdade. Talvez tivesse amado apenas a esperança de escapar da miséria que consumia sua vida havia tantos anos. Dias depois, Miho percebeu uma ligação confirmando que finalmente haviam encontrado Yarong. Sem demonstrar qualquer surpresa, apenas ordenou que ninguém fizesse nada e que continuassem agindo normalmente. Enquanto observava o céu em silêncio, a própria Yarong surgiu ao seu lado, perguntando se ela estava com dor de cabeça e convidando-a para almoçar. Miho sorriu discretamente. Era curioso vê-la agir com tanta naturalidade depois de tudo o que havia acontecido. Enquanto o parasita tentava dominar sua mente, Yarong travava uma batalha silenciosa dentro da própria consciência. Ela jurava que tudo aquilo terminaria apenas sobre o seu cadáver. Se precisasse se tornar um monstro para derrotar Miho, faria isso sem hesitar. Porém, quando abriu os olhos, a única palavra que conseguiu pronunciar foi mãe. Miho apenas suspirou, decepcionada, lembrando-se de que ao transformar Gurrayok, ele havia revelado sonhos banais, como roubar monstros e enriquecer. Para ela, apenas Gil continuava sendo verdadeiramente especial. Enquanto isso, no estacionamento do hotel, Gil permanecia cercado pelos monstros encarregados de vigiá-lo. Ele recordou que Miho havia ordenado apenas que o observassem. Aproveitando essa brecha, esfregou as cordas contra a quina de uma parede até conseguir rompê-las. Nenhum dos monstros reagiu. Convencido de que poderia escapar facilmente, pegou uma barra de ferro e tentou atacá-los. No entanto, as criaturas responderam imediatamente, imobilizando-o com uma precisão assustadora. Gil percebeu que aqueles monstros obedeciam regras muito mais complexas do que imaginava. Precisava desesperadamente da ajuda de Yarong. Aproveitou um descuido, roubou o celular de uma das criaturas e ligou para ela. Mas Yarong acreditou que tudo não passava de um trote e desligou. Sem alternativas, Gil tentou lembrar de qualquer detalhe que pudesse explorar. Foi então que recordou o dia em que a mãe de Yaren o atacou e os monstros reagiram ao pedido de socorro. Segurando o braço de uma das criaturas, Gil gritou para que não o matassem. Imediatamente, o outro monstro atacou primeiro para protegê-lo. Ele repetiu o pedido várias vezes, provocando uma reação em cadeia. As criaturas passaram a lutar entre si, enquanto tentavam interpretar a ordem conflitante. Aproveitando o caos, Gil conseguiu escapar e correu pelas ruas iluminadas da cidade. Talvez ainda existisse uma maneira de destruir o controle de Miho. Já em meio à multidão,
Gil voltou a gritar por socorro. Pessoas pararam para observá-lo enquanto o chão parecia tremer. De todos os lados surgiam monstros correndo para protegê-lo. Ele procurou desesperadamente por um único ser humano verdadeiro entre aquelas faces. Então, seu coração afundou. Cada pessoa que o encarava já havia sido transformada. A cidade inteira fazia parte do exército Demiho, e ele sequer havia percebido quando isso aconteceu. Foi nesse instante que a voz calma de Demiho ecoou atrás dele. Segurando o microfone, ela ordenou que todos ignorassem Gil, os feridos e qualquer confusão ao redor. Em seguida, revelou que transformar hospitais em centros de criação de monstros havia sido apenas o primeiro passo. Graças a uma nova lei que tornava obrigatórios os exames médicos para estudantes, a maior parte da população já havia sido convertida sem sequer perceber. Sua utopia finalmente estava completa. Miho aproximou-se lentamente e sorriu com uma serenidade inquietante. Segundo ela, a liberdade era apenas um fardo cheio de contas, trabalho e sofrimento. Em seu mundo perfeito, Gil nunca mais precisaria se preocupar com nada além de aceitar o amor que ela insistia em oferecer. Antes que ele pudesse reagir, veio a ordem definitiva. Os monstros o cercaram mais uma vez. Gil seria trancado no aqueduto e permaneceria ali até que Miho decidisse libertá-lo, encerrando aquele capítulo sob a sombra de uma prisão muito pior do que qualquer cela. Dias se passaram em completo isolamento. Quando Miho finalmente permitiu que Gil deixasse o aqueduto, seus pulsos ainda carregavam marcas profundas das cordas e seus olhos haviam perdido qualquer brilho. Na manhã seguinte, ela o levou até o topo de um arranha-céu. Gil mal conseguia caminhar, sendo conduzido pelos monstros. Miho observou seu estado e comentou que aquela experiência devia ter sido traumatizante. Perguntou se ele finalmente compreendera o valor de tudo o que antes considerava garantido, mas Gil permaneceu em absoluto silêncio. Ao chegarem à beira do edifício, uma visão impossível tomou conta do horizonte. Milhares de monstros aguardavam perfeitamente alinhados, formando uma gigantesca contagem regressiva. Quando o número chegou a 0, todos ergueram placas ordenando que olhassem para o céu. No mesmo instante, paraquedistas saltaram de avião, enquanto caças desenhavam fumaças coloridas, formando um enorme símbolo que representava o amor de Miho por Gil. Era um espetáculo grandioso, criado apenas para ele. Miho observava tudo com um sorriso sereno. Disse que aquele mundo finalmente estava completo e que Gil poderia ser quem quisesse. Se desejasse se tornar o presidente mais jovem do país, ela faria acontecer. Se quisesse assistir a um torneio mortal apenas por diversão, bastava pedir. Em seguida, entregou-lhe um livro contendo um sistema de recompensas criado durante um período de isolamento. Cada privilégio, cada passo e cada liberdade dependeriam exclusivamente dela. Segundo as novas regras, Gil não poderia conversar com ninguém nem circular livremente sem autorização. Caso tentasse fugir, seria imediatamente trazido de volta pelos guardas. Miho explicou que ele teria tudo o que desejasse, mas precisaria conquistar cada pequeno privilégio através de sua confiança. Enquanto ela falava, Gil observava o horizonte. A cidade inteira parecia um oceano silencioso de monstros, aguardando ordens. A utopia que um dia imaginara como fuga havia se transformado em sua prisão definitiva. Ela apresentou então o sistema de figurinhas de recompensa e punição. Sempre que Gil demonstrasse obediência, ganharia permissões para ampliar sua área de circulação e conversar com alguns servos. Porém, qualquer tentativa de fuga ou agressão faria com que seus limites diminuíssem progressivamente, até que desejasse voltar para o aqueduto. Miho encerrou a explicação com um sorriso delicado, afirmando que tudo ficaria bem se ele apenas fosse um bom garoto. Depois de um longo silêncio, Gil finalmente falou. Contou que durante os dias em que permaneceu preso, teve muito tempo para pensar. Chegou a acreditar que teria sofrido menos se tivesse aceitado aquele mundo desde o início.
Odiou a própria ingenuidade e percebeu que enfrentá-la diretamente jamais funcionaria. Sua voz, antes apática, tornou-se fria e firme, enquanto revelava que finalmente compreendera a verdadeira fraqueza daquela utopia. Gil explicou que todos aqueles monstros não significavam absolutamente nada para Miho. Ela os tratava apenas como ferramentas descartáveis. O único ser que realmente considerava igual era ele. Por isso, aquele mundo perfeito era tão solitário para ela quanto para ele. Sem Gil, nada do que havia construído teria qualquer significado. Miho sorriu, acreditando que finalmente ele estava cedendo e aceitando permanecer ao seu lado. Mas Gil apenas deu um passo à frente. Disse que dentro do aqueduto encontrara a melhor forma de se vingar por toda a dor e humilhação que sofrera. Desejou boa sorte para que ela continuasse vivendo sozinha naquele mundo vazio. E antes que qualquer um pudesse reagir, correu em direção à borda do prédio. Em um único impulso, lançou-se no vazio. Pela primeira vez, Miho perdeu completamente o controle da situação. Num esforço desesperado para salvá-lo, milhares de monstros correram ao mesmo tempo. Seus corpos se empilharam até formar uma gigantesca mão de carne destinada a amortecer a queda. O impacto esmagou dezenas deles, mas Gil sobreviveu, ainda que inconsciente. Miho desceu em incompleto desespero, chorando enquanto se perguntava onde havia errado. Convenceu-se de que apenas fora rápida demais e jurou que recomeçaria tudo do zero, lentamente, até que ele deixasse de resistir. Determinada a reiniciar o ciclo, Miho aproximou-se para infectá-lo outra vez e apagar suas memórias. Porém, no instante em que o parasita saiu de sua boca, Gil abriu os olhos abruptamente e o mordeu com toda a força, arrancando parte da criatura para fora. Um dos monstros interveio imediatamente, afastando os dois. Foi nesse breve instante que Gil percebeu um detalhe decisivo, algo que mudaria completamente o rumo daquele mundo. Ele compreendeu que os monstros obedeciam à primeira voz e ao primeiro rosto que conheceram, Miho. O parasita por si só não possuía qualquer autoridade. Aproveitando essa descoberta, Gil gritou que sua namorada precisava de ajuda e que aquele ser grotesco estava atacando Miho. Os monstros obedeceram instantaneamente. Sem questionar, avançaram sobre o parasita que emergia do corpo dela e começaram a esmagá-lo sob dezenas de pés. Enquanto a criatura era pisoteada sem piedade, Gil aproximou-se lentamente. Toda a raiva acumulada ao longo de tantos anos explodiu naquele momento. Ele descarregou inúmeros golpes sobre o parasita ensanguentado, pisando repetidamente até que não restasse qualquer sinal de movimento. Pela primeira vez desde o início daquele pesadelo, Miho deixava de existir. Ainda assim, a sensação de vitória jamais chegou. O inverno tomou conta da cidade e Gil passou a viver uma rotina completamente vazia. Descobriu que a vingança não era capaz de preencher o vazio deixado por tudo o que perdera. Miho havia desaparecido, mas seu mundo permanecia intacto. Os monstros continuavam vivendo normalmente, interrompendo qualquer conversa quando ele passava e o observando dia e noite para impedir que se machucasse ou sequer tocasse em qualquer objeto perigoso. Mesmo sem sua criadora, a fábrica de monstros continuava funcionando. Parasitas nasciam espontaneamente em troncos apodrecidos, enquanto os zumbis os implantavam em novos hospedeiros. Gil sentia que apodreceria lentamente naquele hotel luxuoso, aprisionado por regras invisíveis que continuavam existindo mesmo após a morte de Miho. A liberdade finalmente conquistada parecia tão sufocante quanto a prisão da qual havia escapado. Foi então que certo dia ele encontrou uma garota diferente das demais. Ela reagiu como uma pessoa comum e o chamou de pervertido quando tentou se aproximar. Gil ficou paralisado. Aquela jovem ainda era humana? Ou seria alguém como ele e Miho? Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um desejo desesperado de não ficar sozinho. Precisava descobrir quem ela era antes que desaparecesse para sempre. Enquanto observava a garota se afastar, Gil recordou o desespero de Miho em manter alguém ao seu lado. Pela primeira vez, compreendeu que ela não tentava apenas aprisioná-lo. Ela temia profundamente voltar à solidão.
E naquele instante percebeu que estava sentindo exatamente o mesmo medo. De repente, um forte enjoo tomou conta de seu corpo. Ao vomitar, encontrou vários parasitas completamente formados espalhados pelo chão. A palavra de Miho voltaram à sua memória. Ela sempre dizia que ele ainda não estava pronto. Agora estava. Gil sorriu de maneira inquietante, enquanto encarava as pequenas criaturas se contorcendo diante dele. Finalmente compreendia a solidão que consumira Miho durante todos aqueles anos. E também compreendia qual era a única forma de nunca mais ficar sozinho. Enquanto observava a garota ao longe, entendeu exatamente o que faria a seguir. O ciclo estava prestes a recomeçar, desta vez sob o comando de um novo e solitário mestre. E assim termina a história dos parasitas. No fim, Gil conseguiu destruir Miho, mas nunca venceu de verdade. A mulher que transformou sua vida em um pesadelo desapareceu, porém deixou para trás um mundo que continuou funcionando exatamente como ela planejou. Um mundo onde a solidão era mais contagiosa do que qualquer parasita. O mais assustador é perceber que Gil passou a entender Miho justamente quando era tarde demais. O medo de ficar sozinho, que antes o fazia rejeitá-la, acabou consumindo sua própria humanidade. E foi nesse instante que o ciclo recomeçou. Talvez esse sempre tenha sido o verdadeiro horror da história. Os parasitas nunca foram apenas criaturas que controlavam corpos. Eles representavam algo muito mais profundo, a necessidade desesperada de preencher o vazio, mesmo que isso significasse destruir a liberdade de quem está ao seu lado. E fica a pergunta, se você fosse o último humano em um mundo completamente dominado, até onde iria para nunca mais ficar sozinho? Ou pior, quanto tempo levaria até você se tornar exatamente aquilo que mais odiava? Até a próxima história, se ainda houver algum humano para ouvi-la.